Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo e você? Cansada. Fala não. Tá difícil Tati, conseguir colocar tudo nessa plataforma. Oi. aquelas outras questões lá de ser psicólogo, elas vão ficar lá indisponível mesmo ou era para ter alguma coisa? Alguma Indisponível? atividade? Uhum. Tem duas questões, eu não sei se você lembrou, eu tinha até te mandado. Tem duas questões que tá indisponível pra gente. Tá aparecendo lá, a gente clica, mas na hora de fazer parece que não tem nada para fazer porque tá disponível. Nas atividades pós-aula? Isso, Nessa disciplina a ou de na ser disciplina de psicólogo. desenvolvimento? Ser psicólogo mesmo. A de desenvolvimento tá tudo certo. Só tá faltando mesmo a aba pra gente postar o relatório, né? Do documentário. Sim, eu vou postar essa Mas de ser semana. psicólogo, Ser de desenvolvimento tá psicólogo, tudo certo. ser psicólogo eu coloquei pós-aula em todas as aulas. Sim, tem as atividades, mas quando a gente clica para fazer, aparece que está disponível. Tem até o link para a gente fazer, mas só que não aparece. Eu vou te mandar uma foto de novo para você ver como que Me fica. manda, porque aí eu vou ter que mandar para o EAD, porque para mim aqui na minha tela tá tudo normal. Eu vou te mandar a foto aqui para você ver como que fica. Tá bom. Bom dia, vocês que foram chegando, enquanto eu e a Maria Vitória estavam conversando. Bom dia. Tati, hoje eu vou assistir a aula assim, na rede. Eu não vou ligar o Ah, não, você não computador, não. desconfia, não? Ah, nem. Só para passar a inveja na gente. Ai, gente, se eu não ficar doida agora, eu não fico nunca mais. Com tanta coisa para postar nessa plataforma. Vocês estavam tendo aula? Estava todo mundo lá? Tinha umas 14 pessoas a última hora que eu olhei. Então tem metade agora na minha aula. Deixa eu ver, Maria Vitória, a foto que você me mandou. Pós-aula do dia 20. Na verdade, tem duas que estão assim, aparece pra gente, a gente consegue clicar, mas na hora de fazer aparece isso. Então é porque de Aí é certo ele como se ainda não não tivesse inseriu o atividade. questionário. Eu vou verificar se as questões já Ah, estão sim. lá e eu não abri. Eu vou verificar o que é, tá bom? Tá bom. Opa, tem mais gente querendo entrar aqui. Luciana? Não tô lembrada quem que é Luciana, não? Quem é? Me ajuda a lembrar. Também não sei, Ela ela é nova. deve que tá pegando matéria. Ela disse que ela é nova, que ela E a entrou por primeira agora só. aula hoje? É, pelo que eu entendi, sim, ela tá entrando aí, ela fala, mas nas outras aulas ela disse que tava entrando agora. Coitada! Assim, muita coisa para ela fazer. Oi, Cátila. Você não é loira Oi? mais, não? Não, Que é isso, hein? Que quarentena foi eu essa? quebrado. Tirou o loira da Cátila, gente. Tava quebrado, tava até aqui, ó, de franjinha que quebrou. Aí você pôs moreno. Foi. Cansei. Luciana, seja bem-vinda. Não conheço você ainda. Meu nome é Tatiana, sou professora dessa disciplina. Bom dia, obrigada, professora. Eu entrei na universidade agora essa semana. Troquei de faculdade. Você estava onde? Em qual cidade? Estava na PUC em Goiânia. Nossa, que troca interessante. Eu vim morar em Pirenópolis, aí passei para UMA. Ah, fica mais perto. E a grade parece, Luciana? Deu para aproveitar bastante coisa. Você estaria em qual período? Lá. Nesse mesmo, no terceiro. No terceiro? Que Aproveitou bom. praticamente tudo. Que bom, então.
Eu só fiquei um pouco assustada, você deve ter visto eu comentando aqui antes de você conseguir conectar o áudio. Eu falei, coitada, ela chegou agora e tem tanta coisa para fazer, como é que você está se virando aí? Muita coisa. Agora é só questão do tempo da leitura mesmo, né? Que tem muita coisa para ler, Aham, mas a plataforma é bem fácil de acessar e responde direto pela plataforma, né? sim. Aí, como eu iniciei bem na semana do feriado, né? Segunda ainda foi feriado. Aí agora é as leituras e Ver os espero dar vídeos, conta. né? Tem muito vídeo, é mais agora questão de tempo mesmo. Mas o Entendi. restante tá tranquilo. Ainda tem até dia 20, né? Para E entregar as atividades. semana que vem é prova. A professora anterior de humanismo falou. Isso eu não sabia. Com a leitura. Vai ter que correr com a leitura, assistir os vídeos, porque a semana que vem é semana de prova em todas as disciplinas. Inclusive, queridos alunos, deixa eu comunicar uma coisa para vocês. Ser psicólogo agora tem prova. A gente não tinha, até o semestre passado, a gente tinha sempre atividades, né? Deixava a disciplina de ser psicóloga, ela ficava mais tranquila no quesito avaliação, era só por conta dos professores, mas agora a instituição colocou para todas as disciplinas ter prova, então ser psicólogo tem prova também. O que vai ser a matéria da nossa prova? Os textos que a gente conversou. A gente conversou sobre o texto da anamnese, sobre as habilidades, não foi isso que a gente conversou? E o último foi sobre o roteiro de exame mental. Então, são esses textos que vão ser matéria da nossa prova, tá bom? A respeito da aula de hoje, a respeito do que a gente ia fazer hoje, eu tô lembrando, vocês estão lembrando o que vai acontecer? Vocês têm que apresentar para mim, ó, o Caio. Vocês têm que apresentar para mim como que foi a entrevista que vocês fizeram. Assim, entrevista não, a aplicação de um roteiro mental de exame psíquico, né? Em uma pessoa. Quem quer começar? Vocês fizerem dupla, vocês fizerem individual? Você não fez não, Caio? Uai, como assim você não fez? Fiz não, professora, acabei. Tem muita coisa que eu tô lendo atrasado e acabei que eu nem fiz. Esqueci. Não acredito. Nem eu acredito. Quem Eu fez, também então? esqueci, professor. Ah, não. Vocês dois eu te contar. Você fez, Felipe? Eu fiz, Tati, só que a minha cobaia tava muito mole. Ela falou assim: ah, eu vou fingir que eu tô bem. Aí ele fingiu que tava super tranquilo. E assim, xoxo. Nem, Adriane. Como assim ele vai fingir que tá bem? Ou seja, ele não tava bem, fingiu que tava bem? Tipo assim, eu fiz as perguntas pra ele, tô abrindo aqui. Aí eu perguntava, por exemplo, como você tá se sentindo? Aí ele falava assim, ah, eu tô legal. Eu falei, não, mas inventa alguma coisa, sei lá. E ele não colaborou muito, não. Ah, então não atingiu o objetivo esperado, né? Você não conseguiu Não, encontrar nenhuma característica daquelas que a gente conversou na aula. não, foi xoxo. Felipe, como que foi a sua? A minha ficou quase que pela metade, Tati. Por quê? Porque eu tive que fazer a cirurgia para retirar os ferros. Não sei se você lembra. Lembro. Os ferros da perna. Aí eu fui e esqueci de retomar. Aí a gente só conseguiu. Parece que foi a primeira parte, se eu não me engano. Deixa eu ver até aqui. Eu acho que foi só a primeira, que é
o coleta de dados sociodemográficos, histórico de saúde, biografia do paciente. Foi só esse que a gente conseguiu. Mas essa parte não era para fazer, era só o roteiro de exame mental. Ai, meu Deus. Nossa. Alguém Então, fez certo, pelo amor de Deus. Vamos ver se eu fiz certo, né? Eu fiz com a minha irmã. Eu pedi pra ela, né, inventar um personagem lá e tal. Aí eu aproveitei, assim, que a gente tinha acabado de dar uma faxina em casa, sabe? Já tava um pouquinho tarde da noite, então a gente tava, assim, meio com sono, meio cansada. E aproveitei isso, que ela ia estar um pouquinho alterada, né? E aí eu fiz a entrevista com ela, ela fingiu que tinha sofrido um acidente, batido a cabeça, perdido a memória. Então a maioria das respostas ela foi colocando que não lembra, né? Foi basicamente a mesma coisa da Adriane, só que ela não lembrava. Ela ficou com preguiça. Foi. Também porque a gente já estava cansada, né? E aí eu só fiquei com dúvida naquela parte da modulação do afeto, de hipermodulação, hipomodulação e embotamento e rigidez. Essa parte que eu fiquei meio assim, sem entender. Você não, como assim? A sua dúvida foi em relação à pessoa que você estava aplicando ou foi em relação à teoria? Em relação à teoria mesmo, o que é que eu deveria colocar? Ah, tá. A gente retoma nesse pedacinho aí, então. Oi, Amanda, bom dia. Eu estou aqui tentando recolher os resultados das entrevistas. Alguns esqueceram, outros fizeram, mas a pessoa estava normal, não aconteceu nada na entrevista. Por enquanto, só o relato da Maria Vitória, que a irmã dela perdeu a memória, não deu conta de responder nada e acabou. Como que foi a sua, Amanda? Pelo amor de Deus. Eu fiz a minha com o meu namorado. E aí, no final da entrevista, ele me falou que ele estava se baseando numa pessoa que ele conhece para fazer. E aí, primeiro, ele tentou se basear no vô dele. Você sabe que você tem que tentar simular uma situação de doença mental, né? Aí ele, não, então não. Aí depois ele mudou a pessoa. E aí ele fez uma pessoa que estava com depressão por conta de um divórcio. E aí ele entrou mesmo no personagem, que é uma pessoa de uma cidade bem no interior, assim, sabe? Aí ele pegou a laranja, começou a chupar a laranja no meio da entrevista. E aí colocou roupa. E aí... aí teve bastante coisas assim que eu achei interessante, que primeiro é muito difícil no início olhar, ele falava uma coisa, nossa, você tem que... No meu primeiro impulso, por exemplo, quando ele virou e foi falar sobre a questão, que já tinha conversado sobre a questão do parto, né? Não, nunca conversei isso com a minha mãe, não. Aí quase que eu falei, nossa, tem que conversar isso com a minha sogra, então. Aí eu, é mesmo, é o personagem que não conversou com a mãe. Aí ficou um pouco confuso, assim. Mas aí deu para ir tranquilo, assim. Teve só uma coisinha, assim, que eu achei que eu tive dificuldade, mas o resto foi bem tranquilo. Bem no início, quando fala assim, grupo étnico, procedência e religião. O que seria essa procedência? De onde a pessoa é? Ah, procedência. Procedência geralmente é de comida. De comida? Eu olho procedência para comida. Mas aí ele fez então esse personagem, que era um personagem bem fechado, que estava realmente com aspectos físicos, de desleixado, que não estava querendo saber de nada, que culpava muito os outros, que não tinha noção de que não tinha nenhum tipo de relacionamento sólido. Aí eu meio que fui botando pergunta dentro das próprias perguntas, e aí, para realmente entender, né, o personagem, E aí era realmente um personagem, aquela coisa assim, daquela pessoa que não sente mais nada, não fala mais nada, fala bem lento, mas não quer nada com nada também, que tinha ido buscar ajuda, né, porque a filha tinha pedido, e que estava assim, bem distante, assim, o tempo todo da entrevista, assim, bem distante, como se não estivesse lá, como se estivesse tentando escapar daquele momento, assim, digamos assim. Foi uma experiência, assim, bem interessante. Legal. Cátila, você fez entrevista? Mas, gente, pegar vocês de chinelada.
Deixa eu ver quem mais que está aqui que não se manifestou. O Rafael já falou que não fez. Sabrina, você fez? Não, professora. Esqueceu? É porque eu fui matriculada na sexta nessa disciplina. Eu tava no nono. Eu mudei, aí fez uma bagunça, aí eu nem tava sabendo. Desculpa. Tudo bem. Flávia, Não fiz também, professora. tirar o chinelo aqui não é para jogar em cachorro, não. É para jogar no 6, então. Rayane. Tá. Qual que é a parte que não precisa fazer? Que eu fiquei um pouco confusa aqui. Vou mostrar. Vou abrir de novo o arquivo e vou mostrar. Rayane, Eu fiz. você fez? Fiz. Oba! Então conta pra gente, Rayane. Eu também fiz com a minha irmã. Aí ela fez que uma pessoa que tinha sofrido um acidente, aí ela bateu a cabeça, aí ela esqueceu das coisas mais antigas, do passado, aí, e tava com mudança de humor também. Ela tava com tique no pescoço, com a postura curvada, sonolência. Eu anotei. Que legal! Parabéns! Você foi anotando as características que ela apresentou e ela fez um personagem todo bem caracterizado mesmo, né? Bem montado. Legal. Quem mais que está aqui que eu vou perguntar se fez? Isabelle. Oi, professora. Oi. Eu fiz. Que bom! Palmas para a Isabelle também. Eu fiz com a minha mãe. Ela não quis inventar uma historinha, né? Aí eu deixei ela responder da forma que ela queria e usei algumas coisas que eu tava sentindo, que tava tipo parecido com o que ela relatou, sabe? Sim. Em questão, porque ela me relatou estresse por qualquer coisa. Aí eu coloquei, depois que ela foi parar, né, que eu tive que atendê-la por causa de batimento cardíaco acelerado e falta de ar, né? Poderia ser uma ansiedade. Sim. E eu coloquei na vestimenta que ela estava vestida normal, né? Porque ela foi parar lá só por causa de uma crise, um ataque de pânico. Aí foi isso. Ok, mas foi legal. Kalina. Eu também não fiz. Não deu tempo de eu fazer. Eu lembrei ontem e esqueci, gente, né? Porque a semana toda lembrando e esqueci. Eu acho lembrei que só ontem de noite. eu tenho que fazer um exame mental com vocês, sabe? O problema de memória tá gravíssimo. Tá mesmo, tá sério. A Kalina não ia passar no exame de memória, o Caio não ia passar no exame de memória. Tá tudo lascado. O Rafael, não, vou fazer um exame mental de vocês, porque a coisa tá ficando complicada. Professora, é a desmotivação. Eu tô desmotivado demais. Mesmo, não sei Caio? porquê. Como assim? Tô desanimado, eu tô sem ânimo para me fazer as coisas, eu tô sem ânimo para me ler as coisas, e eu não era assim. É verdade. Né? Então, eu não sei o que tá rolando, né? Aí eu parei, fui pensar por que eu tô assim, e ainda não achei. Mas, assim, aí hoje eu fui assistir as aulas, comecei a fazer os temas, o ânimo, aquele ânimo mesmo, realmente... eu não estou tendo. Infelizmente, é uma coisa que eu não queria, né? De forma alguma. Mas eu estou muito, muito desanimado. Caio, é só em relação às questões da faculdade ou em relação a todas as suas atividades? Mais a faculdade. De casa, a gente faz porque precisa fazer, né? Porque senão não tem como, né? Tem que limpar a casa, tem que sair, tem que fazer as coisas. Então, aí acaba que a gente faz meio forçado, né? Mas eu tô desmotivado mesmo, geral. Geral. Olha, Caio, eu não vou ficar fazendo outras perguntas para não te expor, né? E também porque a gente não pode usar o tempo da aula a respeito só disso. Mas
se a desmotivação estiver sendo somada a outros sintomas, eu te sugiro procurar ajuda, sabe? Porque tem muitas pessoas, por causa da pandemia, por causa do isolamento social, e muitas pessoas entrando em depressão. E os primeiros sinais são esses desânimo. Você diz que ainda está limpando casa porque precisa, mas algumas pessoas às vezes vão deixando até disso, né? Vai diminuindo o cuidado com a higiene da casa, com a higiene pessoal. Daqui a pouco não quer fazer nada. Então, assim, eu sei que não é porque a gente quer, então você não pode se culpar, mas a culpa eu sei que ela é recorrente também desses sintomas. Então, assim, tente pedir a ajuda das pessoas mais próximas para te fazer companhia na medida do possível, conversar, mesmo que virtualmente, com amigos, com pessoas que você tenha confiança e verificar porque se a desmotivação for com o estudo, eu entendo que é complicado, que a gente prefere o estudo presencial, nós professores também preferimos. As atividades estão, assim, bastante, então isso pode causar esse tipo de desconforto. Mas se não estiver sendo só em relação aos estudos, estiver sendo em relação à vida num aspecto, assim, mais generalizado, eu acho mais interessante você procurar ajuda. Porque qualquer diagnóstico, quanto mais precoce e quanto mais cedo a intervenção, melhor o resultado. Minha mãe, ela tá obediente, muito obediente com a pandemia, e tem 5 meses que ela, por exemplo, não vê os meus filhos. E vó, super apegada, principalmente ao pequeno, ao Theo, e ela tem 5 meses que ela não vê. A gente faz videochamada, a gente conversa pelo WhatsApp todos os dias, mas não é a mesma coisa. E ela tá obediente mesmo, pelo fato de ser da terceira idade, então ela, assim, ela aprendeu a fazer a unha dela em casa. Esses dias ela cortou o cabelo do meu pai cortou o cabelo dela, ela mesma pintou o cabelo dela. Então, assim, ela tem tentado fazer o cuidado pessoal em casa. Mas ela está sentindo muita falta de contato pessoal. E aí ela começou a me fazer umas queixas e foi fazendo queixa, de repente começou a chorar e está sentindo muito forte isso. Eu falei, mãe, vamos partir para um remedinho, né? Vamos voltar lá, entrar em contato com seu médico, porque ela já tomou remédio para depressão antes. Então eu falei, vamos de novo. Sabe o que eu disse para ela e vou te dizer também, Caio? Não sofre, porque a gente ouvia isso da minha avó. Não sofre dentro da cidade não, menino. Se estivesse na roça, longe do recurso, a gente até entende, mas nós estamos aqui, perto do médico, perto da farmácia. Não fica sofrendo se você pode receber uma ajuda, tá bom? Então, assim, conta comigo. Se você quiser conversar depois no privado, eu estou à disposição. A gente precisa se ajudar, tá bom? Eu vou abrir... entrou agora depois o Yuri. Yuri, bom dia. Você tá aí? Será que ele tá no chat? Bom dia. Yuri, você é o primeiro dia que você faz essa disciplina? Não tô lembrando de você nos outros dias. O requisitado para a aula de hoje foi aplicar o roteiro de exame mental em uma pessoa conhecida, que essa pessoa pudesse fazer de conta, né, dramatizar um paciente em estado alterado. E você teria que fazer as anotações de quais estados estariam alterados. Eu não sei se você estava sabendo disso, você fez? O Yuri só falou bom dia para mim e não falou mais nada ali no chat. Enquanto ele não me responde... você só conseguiu matrícula recentemente. Olha, então vamos fazer o seguinte, você e a Luciana, assistam os vídeos, estão todos postados, os vídeos dessa disciplina, assistam os vídeos das aulas passadas, leiam o material que a gente colocou lá na referência como leitura, e qualquer dúvida entre em contato comigo, porque semana que vem já é prova. Amanda, você chegou depois, eu comuniquei. Ser psicóloga agora tem prova também. Não é só atividade não, tá? Mas nós vamos nos basear no material que a gente trabalhou
até agora, tá? Deixa eu abrir aqui só um minutinho. O arquivo, um outro arquivo de... Não, o seu psicólogo que está aberto aqui é o 4. Deixa eu abrir o 3. Um outro arquivo que também é de roteiro de exame mental, para a gente conversar sobre ele. Atividade, roteiro, exame mental, exame psíquico. Esse. Deixa eu abrir e aí eu compartilho a tela. Nossa, gente, eu fui baixar os vídeos para vocês e acabei assistindo alguns. Misericórdia, eu não sabia, tinha hora que estava gravando e já estava gravando. E eu tô brigando com menina e eu tô dando grito com gente aqui em casa. Vocês me desculpam, tá? Acaba que vocês estão dentro da casa da gente mesmo, fazendo parte da nossa casa. Não tem jeito, não. Achei. Deixa eu compartilhar a tela. Olha só. Tá bom desse tamanho? Quer aumentar a letra? Deixa eu aumentar só um pouquinho, que aí fica melhor para todo mundo. Ficou melhor assim? Esse roteiro aqui tem mais ou menos as mesmas especificações daquele que eu passei para vocês, só que aquele eu passei em formato de prontuário já, com os lugarzinhos para vocês irem preenchendo, né? Esse aqui é uma forma de lista, e aqui eu vou anexar isso aqui também no Liceu, para vocês terem também esse arquivo. Ele tem algumas especificações que talvez possa ajudar em alguns casos. Eu tinha que ter mostrado outro arquivo também, que era... Mas eu posso explicar para a Amanda e para quem perguntou, qual parte que não era para fazer. Aquele roteiro que eu mandei para vocês, ele tem um lugarzinho para preencher dados pessoais, depois ele tem situação sociodemográfica, e depois começa o roteiro de exame mental. Era para vocês fazerem só o roteiro de exame mental. Quem fez as outras coisas não tem problema não, ficou mais completo. Mas o objetivo principal era vocês trabalharem o roteiro mental especificamente, para saber se vocês tinham compreendido, né? Quando vai fazer, é que aparece talvez as dúvidas, aparecem as dificuldades. Então, vamos lá, vamos dar uma repassadinha, principalmente para quem não fez, ter condições de fazer. Nós não vamos passar tudo, mas só para vocês terem um pouquinho mais de compreensão, tirarem as dúvidas nessa aula de hoje, porque depois da prova a gente vai mudar já o nosso tipo de assunto, tá bom? Então, quando a gente vai fazer uma avaliação do aspecto mental, do aspecto psíquico de uma pessoa, deixando claro que não é tentando substituir um psiquiatra, mas sim fazer o papel de psicólogo compreendendo o que os outros profissionais da equipe multiprofissional fazem, né? Como a gente também comentou na aula passada, se você estiver numa empresa, se você estiver numa escola, alguém tem uma pancada na cabeça, alguém sofre uma queda, alguém sofre um acidente, você tem condições de conduzir para um socorro apropriado, se você tiver essas noções aqui. Então, primeiros aspectos que a gente observa. Quando a pessoa ela começa a parar de cuidar da higiene, ela não cuida do cabelo, ela não faz a barba, ela não usa roupas limpas, ela não tem vontade de se cuidar, roteiro mental no sentido de que alguém aqui falou que a pessoa estava com depressão. Quem que foi mesmo? Foi a Rayane? Foi a Amanda. Então, não é exatamente um louco que a gente está tentando avaliar, um mendigo que está assim, perdido no tempo e no espaço, que ficou louco, que esquizofrênico. Não é só aquele que está embriagado, não é só aquele que tem usado droga. Quando a gente fala
de exame mental, qualquer coisa que cause um transtorno mental no indivíduo, ele vai aparecer nesse exame. Então, quando uma pessoa está, por exemplo, entrando em depressão ou num processo depressivo, ela deixa de se cuidar. Eu conheço um rapaz que ele entrou numa depressão, num quadro de depressão tão profunda, que ele começou primeiro faltando no serviço alguns dias, alternados. Depois ele desapareceu, sumiu. Alguém do serviço foi atrás para saber o que estava acontecendo. Ele morava sozinho, porque ele já não tem pai e mãe, adulto, morava sozinho. E a pessoa que o encontrou num estado lastimável, gente. Porque assim, primeiro ele parou de levantar da cama para fazer as coisas, ele não queria sair de casa. Depois ele já não queria assistir uma televisão. Depois ele já não queria tomar banho. De repente, ele não queria levantar da cama nem para fazer as necessidades fisiológicas. Então, quem o encontrou sujo, cheio de urina e fezes na cama. A pessoa estava assim, quero morrer, não quero mais viver e estou aqui esperando a morte me levar. Então, assim, é um processo. Não é do dia para a noite que acontece isso. Mas, inicialmente, a gente percebe que os aspectos gerais de cuidados de higiene, de cuidado com vaidade, um mínimo de vaidade que a pessoa tem para se apresentar. O que eu chamo de mínimo de vaidade? Se a gente está dentro de casa com o cabelo assim, ó, com uma piranha prendendo, uma roupa meia relaxada, um chinelo meio velho, e aí a gente tá assim, porque a gente tá em casa fazendo uma faxina, a gente tá em casa à vontade, porque tá calor demais. Vamos ali no mercado comprar um sabão que tá faltando. A gente dá uma arrumadinha, a gente troca o calçado, a gente troca a roupa. Não é assim? A gente dá uma olhadinha se tá tudo bem. Isso é um estado normal de uma aparência, uma pessoa que se importa com a sua aparência. Então, quando o indivíduo ele já nem se importa com isso, ele está completamente desleixado, isso é um dado importante dentro da aparência, que já pode me indicar um transtorno mental. Agora, o que? Isso a gente vai pesquisar de forma mais aprofundada mais na frente. Então, se a pessoa está... Pois não, Amanda? Uma dúvida, porque assim, como nele, né, lá no finalzinho, mas era essa parte assim que eu imaginei também que não precisava fazer, a gente, por exemplo, seria meio que também uma espécie de diagnóstico, né? Só que a gente não faz, a própria pessoa que faz mesmo o diagnóstico dela, né? É isso mesmo, né? Não sei, lê para mim como que tá escrito nessa parte. Eu não tô com esse arquivo aberto. Não, é no sentido de, tipo assim, porque na segunda perguntinha dos dados sociodemográficos fala assim, queixa principal. Aí é a pessoa que... entendeu? Que aí, vamos supor, porque nessa queixa principal, aí a pessoa fala, eu tô com depressão, entendeu? A própria pessoa fez o seu próprio diagnóstico e aí depois disso a gente foi só, tipo... verificando mesmo, se tinha esses sintomas, igual, por exemplo, essa questão da higiene, né? Aí eu, então se é depressão, vamos ver. Aí eu perguntei, por exemplo, qual era a última vez que a pessoa tinha tomado banho e tal, né? Penteado o cabelo, esse tipo de coisa, né? Isso. E aí fui anotando a frequência, né? Não, tem dia que eu tomo, tem dia que eu não tomo e tal. Ótimo. Aí por isso que eu tô falando, assim, o diagnóstico meio que a própria pessoa que vai simular que já faz mesmo, né? Isso. Algumas pessoas têm essa atitude que nem sempre é bem-vinda pelos médicos. É muito comum a pessoa chegar no consultório e falar assim, eu vim aqui porque eu tô com depressão. Eu vim aqui porque eu acho que eu sou bipolar. Então a pessoa já chega com esse diagnóstico. Aí a gente tem que perguntar exatamente como você fez, Amanda. O que te leva a pensar que você está com depressão? E aí a gente faz esse caminho aqui, que são essas perguntas, esse roteiro. Exatamente, a pessoa... Isso não se chama diagnóstico, isso é a queixa, mas é um autodiagnóstico. A queixa se baseia num autodiagnóstico, ok? Além da higiene, de aspectos de cuidado geral, a gente vai perceber a postura da pessoa. A gente percebe quando uma pessoa está mais retraída, quando uma pessoa está mais assim... eu não quero viver, eu não quero sentir esse problema. Então, a gente percebe que esse arqueamento em concha é como exatamente essa palavra. A pessoa quer entrar numa concha, ela quer se esconder do mundo, ela não quer
se abrir com ninguém. Então, esse arqueamento é levar a pessoa a essa sensação de que ela está dentro de uma conchinha. A postura da pessoa diante de quem faz as perguntas, aqui está escrito atitude em relação ao investigador. Se é hostil, se é desconfiada, ou se é uma atitude de colaboração, isso também é importante a gente observar. No aspecto da consciência, a gente falou sobre isso também, se a pessoa está acordada, se a pessoa está difícil de ficar acordada, se a pessoa está sonolenta, né? Então, consciência é nesse sentido, se ela está vigilante, se ela está hipovigilante, que é quase dormindo, ou mesmo dormindo, ou hipervigilante, quando ela está muito acelerada. A orientação tempo e espaço também é importante a gente observar. Se a pessoa tem uma noção de que dia que estamos, de onde ela está, você sabe onde você está nesse momento? Você sabe que dia é hoje? Qual que é seu nome? O que que você faz? Né? Você tem uma profissão? Você é casado? Você é solteiro? Então, essas respostas relacionadas à autoidentidade me indica também se a pessoa tem uma orientação ou não. Eu já vi filme quando a pessoa sofreu um acidente, ela estava consciente, ela estava vigilante, a médica estava quase dando alta para ela, quando o marido dela chegou para buscá-la, não reconheceu o marido, ela perguntou: quem é você? Ela tinha esquecido especificamente do marido. Ela estava com a memória num ex-namorado. Ela tinha estacionado no tempo e não se lembrava. Então, isso pode acontecer. Então, a gente tem que prestar atenção em pequenos detalhes. A atenção da pessoa. Como que a gente verifica a atenção? É se ela consegue focar, se concentrar na nossa conversa, se ela está, a gente chama voada, né? Se ela está voando, se ela está absorta, se ela não consegue se concentrar na conversa. Ela se distrai facilmente ou ela mantém a concentração na nossa conversa. A memória, a gente falou sobre memória. Se a pessoa consegue se lembrar 3 palavras que eu falei no início da avaliação. Eu falo 3 palavras e depois lá na frente eu pergunto essas 3 palavras. Ou eu peço para ela me contar um fato antigo da história dela. Qual memória que ela tem mais longínqua a respeito da sua vida, da sua infância. Se a pessoa apresentar delírio, por exemplo, também vai ser nesse quesito memória aqui, que ela vai começar talvez a ter contar uma história de vida inexistente. Às vezes depois, quando o acompanhante chegar, quando o familiar chegar, a gente conversa com o familiar, fala: olha, ela me contou essa e essa história. A família fala assim: não, isso nunca aconteceu, ela tá inventando essa história. Então a gente percebe que foi um delírio, e isso também é um dado. Acho que é aqui que a Maria Vitória ficou na dúvida, no aspecto afetividade, não foi, Maria Vitória? Me lembra a sua dúvida. Foi na questão embotamento afetivo. Você lembra? Foi na hipermodulação. Isso é na linguagem, né? Ou é no afeto? Não, tá encaixada no afeto mesmo. É porque eu disse que afeto e pensamento a gente não consegue avaliar a pessoa por dentro. Então, a gente vai avaliar o afeto através da forma quando a pessoa fala. Hipermodulação e hipomodulação. Hiper e hipo, todo mundo entende. Hiper é exagerado e hipo está diminuído. Eu estou no último minuto, quando a gente parar aqui, voltamos no mesmo link, ok? A modulação é a maneira como a pessoa conversa. Se ela mexe demais a boca para falar, ou se ela tá quase... Sabe aquela pessoa que fala dentro da cuia? A gente brinca assim, parece que a pessoa não abre a boca, assim, né? A gente fala: ai meu Deus, parece que a pessoa não abre a boca para falar. Isso seria uma hipomodulação, porque ela não modula, ela não mexe os lábios para conversar adequadamente. Isso pode ser também um sintoma. A pessoa está tão mal que ela não consegue nem falar, nem explicar. Ficou claro, Maria Vitória? Ok. Vou parar de falar para não me cortar.